Pessoal, hoje o episódio aqui vai ser um pouquinho diferente, vai ser um solocast. Eu não fui entrevistado por ninguém, não estou entrevistando ninguém, eu vou falar sozinho aqui sobre as ondas eletromagnéticas. Quem segue ali o Instagram já viu que eu fiz outro dia um post sobre isso no feed, mas ele fica relativamente curto. Esse post era para promover o artigo que a gente colocou no site do Super Sapiens, que está bem completo. E eu fiz também um vídeo no IGTV, do Instagram, falando um pouquinho mais o porquê dessa minha preocupação com as ondas eletromagnéticas agora. Mas eu achei que o vídeo também deixou muito a desejar na questão de conteúdo, de profundidade de conteúdo. Eu queria expandir, queria falar mais sobre o tema, tem bastante coisa interessante para falar. Então eu resolvi gravar um solocast, falar mais à vontade, livre aqui, e trazer para o podcast mais coisas sobre esse assunto. Eu acho que vai ser surpreendente para muita gente, vai ser certamente muito interessante, e acho que vai mudar os conceitos de muita gente também, como aconteceu comigo. Me surpreendeu, mudei meus conceitos, uma coisa que eu não priorizava, tá? E principalmente, para quem já segue aqui, se você está ouvindo esse podcast do Super Sapiens, porque você segue o Super Sapiens, então você se preocupa com a sua saúde, você conhece minha questão com o biohacking, com todas as coisas que eu faço para melhorar a saúde, Então provavelmente você também se interessa por esse tema, então não tem por que não se preocupar com as ondas eletromagnéticas. E aqui nesse podcast vocês vão entender o porquê. Tenho certeza que vão gostar bastante do conteúdo. Bom, vamos lá então, pessoal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui mais um biohack, O que é um biohack? Uma coisa que a gente faz para alterar o ambiente, um controle do ambiente à nossa volta, que no final vai impactar numa melhoria no nosso corpo, na nossa saúde. Vocês sabem que eu faço várias coisas nesse sentido para melhorar a saúde, e hoje eu queria trazer uma coisa nova, que é esse tema relacionado ao cuidado com as ondas eletromagnéticas que muitos dispositivos emitem perto de nós, na rua, mas principalmente em casa. Agora que é um tempo que está todo mundo ficando dentro de casa, se a gente cuidar da saúde da nossa casa é interessante também. Então, muitos aqui já devem ter ouvido falar, outros não, mas eu uso aqueles óculos bloqueadores de luz azul, pensando no limite, no final do processo ali em melhorar meu sono, através da produção própria de melatonina. Eu uso lâmpada e boné de infravermelho pensando em saúde mitocondrial, da pele, do folículo capilar. Eu tomo banho gelado pensando em sistema imunológico, em hormese. Eu não vou aqui entrar nesses itens, porque a gente já falou em outros episódios aqui. Mas eu uso cosméticos sem químicos, então sabonete, shampoo sem parabenos, desodorante sem alumínio, todas coisas que vão acabar impactando a saúde. Eu procuro fazer grounding, que é colocar o pé descalço no chão sempre, usar menos calçado e preferencialmente colocar na terra, na grama, na areia, ter o contato com a terra, com o planeta, para trocar energias. E aí, o que me ocorreu recentemente, era o que adiantava eu fazer tudo isso e não olhar a questão das ondas eletromagnéticas. Adianta, claro, melhor do que não fazer nada, melhor do que quem não faz, Mas sempre tem mais coisa. Conforme eu fui fazendo esses biohacks, fui aprendendo, fui colocando na rotina, virou rotina. Depois que virou rotina, surge tempo, espaço para buscar mais coisas. Mas normalmente essas coisas também são ajustes finos, Depois que você já faz as principais coisas, as novas coisas têm menos impacto. Mas aí, recentemente, essa questão das ondas eletromagnéticas me chamaram a atenção, porque ela não era um ajuste fino, não era de pequeno impacto, era de grande impacto, muito impacto na saúde. E eu não dava tanta atenção, E aí eu comecei a pensar isso, nunca olhei para isso, não sabia que era tão importante, por isso eu falei ali na introdução que ia ser surpreendente, para mim foi surpreendente. Eu percebi que eu estava negligenciando um ponto muito importante. Então, é o que eu falei, claro que é bom o resto que eu faço também, melhor do que não fazer, mas é tão importante essa questão das ondas eletromagnéticas que às vezes olhar o resto e não olhar isso, uma coisa pode meio que anular a outra. E como eu falei já no post que eu fiz no Instagram, eu não consigo aprender algo e deixar continuar sem fazer nada a respeito. É o meu jeito, Tem muita gente que aprende, ouve, sabe que é importante comer melhor, mas acaba não comendo mesmo assim. Uma opção que a pessoa faz, pela preferência dela de
de conforto, de seja o que for, né? Eu já não consigo. Às vezes, para mim, a ignorância é uma dádiva. Eu não sei, eu faço pelo menos sem peso na consciência. A partir do momento que eu sei que algo me faz mal, se eu continuar fazendo, no mínimo eu vou ter muito peso na consciência. Então eu acabo não conseguindo fazer. E eu tomo alguma atitude em relação a isso, né? Por que eu estou falando tudo isso? Esse tema me chamou a atenção. Eu já tinha ouvido, provavelmente você já tinha ouvido falar, do problema do micro-ondas, do celular, do Wi-Fi e tal, mas nunca tinha dado muita atenção para isso, né? Eu já tinha ouvido e também não tinha dado. Aí o que aconteceu? Eu estou sempre fazendo aquelas coisas do protocolo de ganho de massa e tal, e quanto mais eu fui aprendendo, mais eu vou vendo que eu preciso comer muito, comer o tempo todo. E aí, é difícil cozinhar o dia todo. Eu mesmo não cozinho, não sei cozinhar, então a gente aqui em casa acaba fazendo a comida uma vez só, em bastante quantidade, e deixando pronto, por praticidade. E aí na praticidade do dia a dia, eu vou usando muito o forno de micro-ondas, para esquentar aquela comida que já está pronto, né? Até essa questão de comer demais, comer o dia todo, é meio antagônico com a questão de restrição calórica, que é boa para longevidade, né, do jejum que a gente fala. Mas, bom, são fases e objetivos distintos, né? Eu tenho minhas fases, meus objetivos. Nesse momento, o objetivo de ganhar massa é importante comer, muitas vezes, especialmente para mim que sou ectomorfo e tenho dificuldade de ganhar massa. Então, precisei comer muito, para comer muito, por praticidade, precisei esquentar muita comida no micro-ondas, né? E aí sim, você já ouviu várias vezes na vida, mas não dava muita bola. De repente eu começo a ver que eu estou o dia todo, 2, 3, 4, 5 vezes por dia usando micro-ondas. E o micro-ondas fica ali perto da minha cabeça na cozinha. Então, às vezes, estou lavando louça, ele está ligado. Eu sei que ele emana uma radiação numa proximidade ali, né? Que, sei lá, 1, 2 metros de raio ali, com certeza acaba atingindo. Então, isso começou a me incomodar. Eu falei, putz, essa onda aqui na minha cabeça bem não está fazendo, né? Essa onda na minha comida 4, 5 vezes por dia não deve ser muito bom. Então, eu fui estudar, né? Eu fui estudar e fui ver o que estava acontecendo com o uso do micro-ondas. E não só eu confirmei que ele é péssimo, como eu vi que várias outras coisas que eu não dava atenção, como as redes móveis, né, de telefonia, o Wi-Fi, o Bluetooth, os rádios, enfim, muita coisa emitindo coisa eletromagnética no nosso dia a dia, no nosso ambiente, na nossa casa, né? Algumas coisas não são tão ruins, mas outras são. Então eu vou explicar um pouquinho melhor sobre cada uma delas e como a gente pode evitar e o que a gente pode fazer para ajudar, né? Na nossa casa mesmo, a gente tem muita coisa. Só dentro de casa, esses aparelhos smart hoje em dia, então esses aparelhos que acompanham o bebê no quarto, a TV smart, um fone de ouvido Bluetooth, uma caixa de som Bluetooth, um relógio, esses smartwatch, eu uso aquele anel para traquear o sono que é Bluetooth, a gente anda com o celular no bolso, muita gente tem mais de um celular hoje em dia de trabalho pessoal e fica com os dois emitindo, né, campo eletromagnético e eles potencializam quando estão juntos, né? Então eu fiz um artigo no site do Super Sapiens bem completo sobre isso, como eu falei, tem bastante referência científica, tem bastante dica, quem quiser dar uma olhada lá, mas eu vou tentar cobrir bastante coisa aqui nesse podcast também. Eu vou trazer aqui os principais pontos desse artigo e também as coisas que eu já estou fazendo para minimizar os efeitos em mim e aí que vocês podem pegar como ideia para o dia a dia de vocês também. Talvez você que esteja aqui me ouvindo já se preocupe também com essas coisas. Você talvez se preocupe com a sua alimentação, em evitar alimentos processados, em evitar óleos vegetais. Talvez você já malhe para cuidar do físico, né? Fazer atividade, exercício, você corra. Talvez você use suplementos, né? E é isso que eu falei, a gente faz tudo isso pensando em coisas positivas e às vezes acaba negligenciando outras coisas também importantes. Como eu mencionei, hoje em dia a gente está cada vez mais em casa. Nós sempre fomos seres nômades, né? O ser humano sempre foi nômade, sempre se locomoveu. Depois da Revolução Agrícola passou a se estabelecer, começou a ficar mais num ponto fixo, mas ainda assim saindo para trabalhar. Até pouco tempo, até agora, a gente sempre saiu para trabalhar de casa. E agora com a questão da pandemia, mais do que nunca, fixou o home office e agora a gente está em casa mesmo. A gente não só estabeleceu o ponto fixo, como agora a gente não sai nem para trabalhar, né? Então, se a gente olha tanto para a nossa saúde, a saúde da nossa casa merece a mesma consideração, né? Porque ela vai impactar na nossa própria saúde. Então, assim, coisas simples como usar produtos não tóxicos ou menos tóxicos para fazer limpeza, filtrar o cloro da água, não ter mofo em casa, né? O mofo é uma coisa, é um fungo que ataca nossas mitocôndrias, que são bactérias,
né? Historicamente, os fungos venceram as bactérias na questão evolutiva, e os nossos mitocôndrios são bactérias. A gente tem mais bactérias do que célula humana no nosso corpo, né? As nossas células ofereceram proteção para as bactérias ofereceram energia para as nossas células. Foi um casamento que deu certo no passado evolutivamente. Então o ser humano se adaptou às bactérias. E os fungos são inimigos das bactérias. Então se você tiver mofo na sua casa, vai trazer um monte de problema de saúde. Então todas essas são coisas, né, dos químicos que eu falei, são coisas que atacam a nossa saúde, que podem ser tiradas de casa. Mas e as ondas eletromagnéticas, né? As ondas eletromagnéticas, elas geram dor de cabeça, ansiedade, fadiga, distúrbio do sono e várias outras coisas que eu vou mencionar aqui. As ondas eletromagnéticas são a radiação, é o que a gente conhece como radiação, né? Tem radiação que é ionizante, que é um tipo de alta frequência, tipo raio-x, raio gama. São radiações que danificam a nível celular mesmo, que pode danificar seu DNA. Isso faz muito mal, é obviamente nocivo. Então todo mundo sabe que é nocivo. Quando você vai fazer um exame de raio-x, tem vários cuidados, tem que ficar pouco tempo exposto, né? Ninguém tem dúvida que isso é nocivo. Mas tem a radiação não ionizante, que são as de frequência mais baixa, que normalmente, por isso, são tidas como seguras, né? Mas podem fazer mal também. Então um exemplo natural, por exemplo, a frequência solar, os raios solares, né? A gente sabe que eles fazem bem, né? São ondas de baixa frequência que em baixa quantidade fazem bem, mas que em excesso, em alta quantidade, vão te queimar, certo? Podem prejudicar a sua pele, podem prejudicar a sua saúde no longo prazo. Então até uma coisa natural, como o sol, em excesso faz mal. Imagina essas outras ondas que a gente tem dentro de casa, mesmo sendo não ionizantes, né? Mesmo tendo uma frequência baixa. Todas as ondas que eu vou mencionar de casa são dessa linha não ionizante, mas em excesso podem fazer mal. E a gente está sim exposto a elas em excesso. Só para vocês terem uma ideia, a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, classifica os campos eletromagnéticos como possíveis carcinógenos humanos, né, ou classe 2B, o que significa que eles podem transformar células normais em células cancerígenas. Isso foi baseado na associação do uso de telefones celulares com um tipo maligno de câncer cerebral chamado glioma. E pesquisas mais recentes do Programa Nacional de Toxicologia mostraram muito claramente que os telefones celulares são, na verdade, um carcinógeno de classe 1, assim como os raios-x, o que significa que são conhecidos por causar câncer, sim, né? Então, olha o perigo aí do celular que a gente não leva tão a sério, né? Outras coisas que a gente está sempre ligado aí são as linhas de alta tensão na cidade. Então, campos elétricos, né? A tensão ali de campos elétricos também geram campos eletromagnéticos. As redes sem fio, de tudo que a gente conhece que funciona como sem fio, geram micro-ondas no ar também. Telas de vídeo, os dispositivos, tudo mais, né, que tá no dia a dia, nos geram esse perigo das ondas eletromagnéticas. E tem mais uma má notícia ainda, que os objetos metálicos, então pode ser desde coisas que a gente não vê, tipo tubulação, né, de água e gás dentro das paredes, ou mesmo os objetos que a gente carrega com a gente, sei lá, chaves, objetos metálicos que a gente carrega também funcionam como antenas que coletam e amplificam essas ondas, né? E essas ondas alteram o padrão bioquímico de energia do nosso corpo. Nós somos seres químicos também, bioquímicos, que temos ondas também eletromagnéticas. Então essas ondas externas afetam as nossas internas, tá? Existem discussões em curso em vários países para estabelecer um limite saudável dessa exposição, mas que acaba freando aí, indo de encontro aos conflitos com as indústrias, né? Normal, a indústria de todos esses produtos, enfim, e aí acaba demorando esse processo de estabelecer um limite saudável, até porque ficaria muito caro também para vários países reconhecerem que o que eles fizeram até hoje é extremamente nocivo e danoso, e refazer tudo e tomar todos os cuidados com a população, né? Em compensação, tem outros países que estão proibindo, por exemplo, o Wi-Fi em escolas, porque estão vendo quanto é nocivo para as crianças. E falando em crianças, gente, especialmente para crianças, é pior ainda, é muito mais nocivo para as crianças do que é para a gente, tá? Então, se você tem crianças em casa, você vai querer ouvir até o final, vai querer fazer tudo que eu vou falar e vai querer cuidar disso, tá? As crianças estão em formação, elas têm a pele fina, elas têm as partes moles, né? Elas têm os tecidos cerebrais mais absorventes do que o nosso, ela tem o crânio mais fino e menor,
né? E além de que elas estão expostas há muito mais tempo a isso. Então, em fase, se elas começam desde hoje, desde a infância, né? Pensando na vida toda, justamente na fase de desenvolvimento delas, com tudo mais fino, né? Elas vão estar expostas desde a da juventude a vida toda, porque nós, por exemplo, as pessoas mais velhas, eu não sou nem muito velho, eu tenho só 38 anos, né? Sou relativamente jovem. Na minha infância não tinha Wi-Fi, não tinha Bluetooth, não tinha 4G de celular, não tinha nem rede de celular, nem rede de telefonia móvel. Eu fui ter meu primeiro celular na faculdade, né? Não tinha smart TVs, não tinha quase nada dessas coisas. Tinha ondas de rádio, as lâmpadas de casa eram lâmpadas incandescentes, lâmpadas quentes, amarelas, não eram essas lâmpadas fluorescentes, por exemplo. Então tudo era menos tóxico, né? Então eu não me expus a isso na minha infância, na minha fase de desenvolvimento. Mesmo que hoje eu esteja vivendo no mesmo mundo das crianças, eu estou me expondo agora, depois dos 30 anos, ou em menor grau, desde os 20 e poucos anos. Mas a criança hoje ela nasce na lâmpada que é mais tóxica, ela nasce com o 4G na cabeça, usando. As crianças são os maiores usuários hoje de smartphones, tablets, estão o tempo todo olhando para uma tela, coisa ligada na tomada, coisa com bateria funcionando, usando rede de Wi-Fi para o joguinho, seja o que for a diversão, o vídeo, o desenho que ela está assistindo, usando Bluetooth, usando 4G, né? Então, assim, e elas estão na fase de desenvolvimento com as partes moles delas absorvendo mais do que a gente. Então imagina se já deu problema na população mundial, na saúde da população mundial, que eu vou trazer para vocês os dados aqui, de 1990 para cá, em adultos expostos a essa quantidade de ondas eletromagnéticas. Imagina agora que essas crianças estão se expondo numa fase que elas absorvem mais desde a infância, o que não vai acontecer com elas daqui a um tempo, né? Então é muito perigoso, é muito mais importante do que parece. Tá? Vão talvez te chamar de louco por estar fazendo essas coisas. O biohacker normalmente é chamado de louco quando vai fazer as coisas, né? Mas é um louco que está preocupado com a saúde, né? Quem é que é louco? Quem faz ou quem não faz essas coisas, né? Então prestem muita atenção, cuidem sim de vocês, das suas casas e das suas crianças. Tá? Bruxelas, por exemplo, uma cidade grande aí, né, da Bélgica, capital da Bélgica, ela, de um país super importante na Europa, proibiu o 5G. Nos Estados Unidos tem várias discussões em torno do 5G. O 5G ainda não chegou no Brasil. O 4G já é tóxico, mas o 5G fala-se que é muito, muito tóxico, né? A gente ainda, felizmente, não tem aqui, mas em algum momento vai chegar. Então a gente precisa começar a cuidar dessas coisas. A maioria dos telefones celulares eles passam como em conformidade com as leis dos países porque os testes não exigem contato direto com o corpo e a exposição à radiação é permitida com uma pequena distância entre o telefone e o corpo. Apesar de não ser assim que a maioria dos telefones são usados, não é mesmo? Onde que você guarda o seu telefone? Né? Se eu for adivinhar, normalmente, quase sempre, diretamente contra o corpo. Então, normalmente no bolso, tem mulher que coloca no sutiã, no bolso de trás, né, da calça, do short, é sempre colado no corpo, né? Então, assim, esses limites que tem hoje nas leis e os testes que eles são feitos, eles são irrelevantes e não nos protegem, na verdade, né? Em 2017, saiu um relatório dedicado à exposição de informações errôneas e escândalos telefônicos que constatou que 90% de todos os telefones celulares do mundo excedem os padrões aceitáveis de radiação. Então não tem jeito, né? Esse relatório é o PhoneGate Alert. Tá? Ele foi dedicado a essa exposição das informações errôneas disso. Então você vê 90% dos telefones excedem os padrões aceitáveis de radiação. E eu imagino que cada vez mais esse percentual esteja crescendo. De novo, como eu falei, você é um ser bioeletromagnético, né? O que significa que seu corpo funciona com eletricidade e emana um campo eletromagnético. Isso significa que os campos eletromagnéticos externos podem e vão e devem interagir e perturbar com as nossas funções corporais, né? Então a exposição pode danificar muito sim seus sistemas corporais e os danos mais comuns são Alzheimer, ansiedade, autismo e depressão, né? Eu vou ler um quadro aqui que traz algumas doenças nos Estados Unidos ligadas à emissão de campo eletromagnético, tá? A emissão de radiação, desde 1990 para cá. Quais são essas doenças e os percentuais de aumento? É assustador.
Então, olha só, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, uma doença cada vez mais frequente aqui no Brasil, inclusive, nos Estados Unidos, de 1990 para cá, aumentou 819% a incidência desse transtorno, graças à exposição a ondas eletromagnéticas. A doença de Alzheimer aumentou 300%. O autismo, 2.100%. A doença bipolar na juventude, 11.000%. Doença celíaca, 1.100%. A síndrome de fadiga crônica, 11.000%. Depressão, 280%. Diabetes, 305%. Fibromialgia, 7.700%. O hipotiroidismo, 700%. Lúpus, quase 800%. Artrite, quase 500%. E distúrbios do sono, né, apneia do sono, 430%. A gente sabe quanto o sono é importante para a nossa saúde. E você vê, só um distúrbio do sono aumentou quase 5 vezes, né, de 1990 para cá, fora todas essas outras doenças que eu citei. Putz, beleza, mas vamos lá então. Acontece tudo isso, mas vamos para os finalmente. O que eu posso fazer então, dentro da nossa casa principalmente, mas em qualquer lugar, mas o que está ao nosso alcance de fazer, né? Porque tem coisa que não vai conseguir. A gente não vai conseguir sair das redes móveis de telefonia que estão no ar aí, né? Das redes de rádio, das redes de 4G. Mas dentro da nossa casa, a gente pode seguir algumas coisas. E tem 10 passos aqui que a gente colocou no artigo, que são gratuitos e que você pode fazer hoje mesmo para começar a melhorar a saúde da sua casa. Então, primeira coisa, quem tem a possibilidade, em vez de usar o computador no Wi-Fi, tenta conectar com aquele cabo Ethernet, aquele cabo grosso que muita gente tem, né? Antigamente era muito comum, só usava o computador no cabo. Hoje a gente só usa em Wi-Fi. Então, evita não só o computador estar no Wi-Fi, mas também dispositivos, teclado sem fio, impressora sem fio, mouse sem fio, todos esses acessórios, o que der para usar com fio, melhor. Se você não tiver mais a porta Ethernet, eu, por exemplo, não tenho essa porta no meu computador, você pode comprar um adaptador em algum lugar, no Mercado Livre, na Amazon, e usar, né? Se for uma opção. Se não for uma opção, paciência. Aqui para mim essa já é uma coisa difícil de aplicar, por exemplo, pela posição que eu fico e que o modem fica. O modem fica na sala e eu uso no escritório, então nem consigo puxar o fio do modem para o meu computador. Mas quem conseguir, tiver o modem perto do computador, em vez de usar no Wi-Fi, tenta usar por cabo. A segunda coisa também relacionada ao Wi-Fi é tentar desligar o Wi-Fi sempre que possível. Se você conseguir estar no celular no 4G, usa o 4G então, já que ele já está aí, não tem como fugir. Não precisa usar o Wi-Fi. Eu sei que tem a questão dos dados e tal, mas hoje em dia as operadoras oferecem cada vez mais um pacote de dados imenso que não acaba quase nunca, pelo mesmo preço. Se você puder usar o 4G em vez do Wi-Fi, muitas vezes é até mais rápido. E você não usa uma onda nova, né? Isso é especialmente importante para dormir, né? Então, se você conseguir desligar, pelo menos enquanto você vai dormir, e isso eu já faço, desligar o Wi-Fi a hora que eu estou indo dormir, passa a noite ali tranquilo e quando vai usar, liga de novo. E aí isso é até bom que muitas vezes eu não vou usar a internet imediatamente de manhã e estaria ligado, mesmo eu já estando acordado. E aí eu só vou ligar a hora que realmente precisa, né? Então você já diminui bastante a incidência de Wi-Fi na sua casa. Outra coisa que dá para fazer, super simples, de graça, bobeirinha, parece bobeirinha, mas é importante, é desligar a eletricidade do quarto, tudo que está ligado na tomada no quarto. Então, por exemplo, eu tenho um abajur na cabeceira do meu lado. Obviamente, eu até uso ali antes de dormir, então eu vou dormir, ele está apagado, né? Então, para que ficar ligado na tomada? Porque, como eu falei, qualquer coisa que tem corrente elétrica também emite onda eletromagnética. Então, tá dentro da parede, mas tá ali, a parede está do lado da minha cabeça, onde eu estou dormindo a noite inteira. Então, hoje eu passei a desligar o decodificador da NET que fica ali no quarto, que eu já nem uso porque eu não via TV no quarto, então desligo a TV da tomada, desligo o decodificador, desligo o abajur, não deixa nenhuma corrente elétrica na parede dentro do quarto ali enquanto você vai dormir, tá? A quarta coisa que a gente pode fazer é evitar forno de micro-ondas. Mesmo eu que eu falei que eu estou comendo muito e para praticidade acabo usando, mas para que usar o tempo todo? Porque não dá para usar uma panela? Dá para colocar no forno tradicional? Sempre que dá eu estou fazendo isso. Quando não dá, não dá. Aí o que eu faço é não ficar perto. Se eu vou usar rapidinho o micro-ondas, eu tento usar o mínimo possível, na menor quantidade de alimento possível, e aí eu ligo e saio até do ambiente. Saio da cozinha, vou para outro ambiente enquanto ele está ligado. Mas dentro do possível, nem uso o micro-ondas e passa a usar as panelas de novo, né? Evitar os aparelhos smart, como eu falei, TVs, fogões, forno, máquina de lavar roupa. Hoje em dia tudo é smart, né? Monitores de bebê, tudo que você conseguir usar com fio é melhor do que sem fio.
A sexta coisa, os dispositivos Bluetooth, né? Evitar fone de ouvido Bluetooth, caixa de som Bluetooth, relógio Bluetooth, o anel, tudo que puder usar, não usar Bluetooth melhor. Se você for usar, usa só quando precisa. É o que eu falei, eu tenho meu relógio aqui, eu uso na academia, porque meu treino está no relógio. Então eu uso só na academia, eu não uso mais o relógio ao longo do dia. E sempre que possível, se eu vou usar ele como medidor de sono, ou meu anel medidor de sono, que é um dispositivo Bluetooth, eles têm a possibilidade de você ligar o modo avião ou deixar o Bluetooth desligado, usar, fazer o serviço deles, que eles continuam traqueando, e só sincronizar quando o seu utensílio não está mais preso ao corpo. Então você tira o relógio, tira o anel e vai sincronizar com o aplicativo do celular. Dá para fazer isso também, é uma forma de minimizar. Ou não usar, ou usar com o Bluetooth desligado e sincronizar depois. A sétima coisa, na verdade, é uma coisa mais comum nos Estados Unidos, mas tem gente que tem também, que são medidores inteligentes de energia elétrica em casa, né? O ideal é não ter. Se você tiver, dá para colocar uma proteção. Tem umas proteções que você coloca por cima que anulam a emissão, que reduzem a radiação em 98% a 99%. A oitava coisa é o celular, que eu falei. Tentar não colocar no bolso, deixar sempre longe do corpo. Se você está andando com uma mochila, deixa na mochila e não na sua calça, por exemplo. E sempre que possível, deixar em modo avião. Hoje em dia é menos comum a gente ter ligação, né? Se você coloca em modo avião, lógico que qual o sentido do celular, né? Se você não vai ser conectável se alguém te ligar. Mas de fato, quem é que liga mesmo hoje, né? Fora spam. A maioria das pessoas manda WhatsApp e tal. E aí você normalmente pode ver a hora que você desligar o modo avião e ligar o 4G. Você não precisa estar com ele ligado o tempo todo. Então, especialmente se você vai colocar ele no bolso, e para os homens mais importante ainda, que fica perto dos testículos e atrapalha a contagem de esperma, atrapalha a motilidade, isso pode atrapalhar a fertilidade do homem, tá ali com a rede 4G do lado do testículo o dia inteiro. Então você vai usar no bolso, coloque em modo avião. Mesmo o modo avião, ele não é 100%, tá? Ainda tem alguma emissão no modo avião. Então o ideal mesmo seria ou ter tem uns saquinhos que tem chama Defender Shield, né? É como se fosse um escudo mesmo, uma proteção anti-campo eletromagnético, mas se você não tiver esse saquinho para colocar o celular dentro, deixa em modo avião no bolso, ou desliga. Se você desligar, aí tá 100% livre disso, né? E mesma coisa o celular à noite, né? Uma coisa que eu já faço também, não deixar o celular no quarto. Nem ligado eu deixo. Mas se eu deixar ligado, eu deixar em outro ambiente. E mesmo em outro ambiente, eu deixo ele em modo avião ou desligado. Se tiver no quarto, então, dormir com o celular, com certeza desligado ou no modo avião. O nono item é quando você for falar ao telefone. Então, primeiro, como eu falei, hoje em dia pouca gente realmente usa o telefone para ligação, né? Então, evitar ao máximo usar a ligação, tentar outra alternativa, mandar WhatsApp, mandar voz, fazer o que der para fazer para evitar ligar. Mas se você for ligar, e se for possível no ambiente que você tiver, usar o Viva Voz e manter a 1 metro de distância de você. Então, fala no Viva Voz, fala longe do celular, para aquela emissão não ficar no seu ouvido, na sua orelha, enquanto você está falando. Mas, idealmente, reduzir drasticamente o tempo que você fica no telefone. E o 10º item é o item das lâmpadas, né? Se você ainda tiver a lâmpada fluorescente, que muita gente nem tem mais, acho que é até proibida a venda aqui no Brasil, trocar por lâmpada incandescente, né? Mesmo as lâmpadas de LED, lâmpadas brancas, o ideal é trocar por lâmpada amarela, lâmpada escura, lâmpada vermelha, lâmpada de cor quente, né? De emissão quente. Lâmpada quente, não essas lâmpadas frias, que elas são menos tóxicas. Tá? Esses são 10 passos aí que todo mundo pode fazer hoje, de graça, para já melhorar a emissão de raio eletromagnético, de campo eletromagnético na sua casa. Então tudo isso eu já passei dentro do possível a aplicar. Eu falei, o passo 1 ali eu não consigo, né, usar o computador no cabo Ethernet, gostaria. Mas o meu relógio eu só uso na academia, o resto eu não uso mais. Meu fone eu uso muito menos frequente do que eu usava, a caixa Bluetooth também. Meu Oura Ring eu deixo o anel, né, medidor de sono, que é Bluetooth, eu deixo no modo avião, só sincronizo no outro dia. Eu tiro as tomadas da parede do quarto, eu uso o forno ao invés de usar o micro-ondas ou o fogão. Eu desligo o Wi-Fi para dormir. O meu celular eu não uso mais no bolso, se eu uso eu coloco em modo avião. Então, assim, vamos colocar isso em prática. É mais um biohack para todos vocês. Quando eu fiz o post no Instagram e fiz o vídeo no IGTV, alguns seguidores do Super Sapiens me mandaram umas dicas também. Então, no direct, né, um deles me mandou uns adesivos que ele comprou no Mercado Livre, baratinho, que ele cola nos dispositivos, celular, micro-ondas. Eu comprei esses adesivos, não chegou ainda, estou esperando chegar, mas vou colar aqui em alguns dispositivos em casa. Achei bem legal essa dica. Então, procure esses dispositivos bloqueadores de onda eletromagnética, é fácil de achar por esse nome e é barato.
E uma outra seguidora, ela me mostrou sobre fios de cobre com nanorevestimento. Me mandou um vídeo de YouTube mostrando testes que provavam que esse fio de cobre em formato de 8, nanorevestido, quando colocado em cima do celular, para a emissão de campo eletromagnético. Né? Por exemplo, pode ser colocado em cima do seu modem de Wi-Fi. Aí eu fui procurar, ela me passou o fornecedor, eu entrei em contato com o fornecedor, só que o fornecedor só tem o fio de cobre, não faz o nanorevestimento. Aí ela falou que tinha um vídeo para me passar, de um passo a passo, de como fazer você mesmo o nanorevestimento, precisa de vidro, dá um certo trabalho. Aí eu falei, putz, eu sou péssimo nessas coisas, eu não consigo fazer. Ela falou, para mim é super simples, eu mesmo vou fazer aqui. Aí ela fez 2 e ficou de me mandar. Então eu devo receber também a qualquer momento esses 2 fios de cobre com nanorevestimento para colocar em cima do modem, colocar em cima do celular quando o celular estiver perto de mim na mesa do escritório trabalhando. Então são coisas legais. Então eu tive essa ajuda da seguidora, né? Muito obrigado. Mas vocês podem olhar por isso, comprar fio de cobre também é super barato o insumo, e aí procurar por tutoriais de como fazer o nanorevestimento, né? Ou mesmo os adesivos. Então são dicas aí bem bacanas. Para finalizar esse podcast, além desses cuidados, eu queria falar de alguns alimentos e suplementos que ajudam a minimizar os efeitos também dos campos eletromagnéticos. Tá? Alguns são anti-inflamatórios, né, para diminuir a questão dos radicais livres, antioxidantes. Outros são alimentos que são com pigmentos que vão do amarelo ao vermelho, né, que são os carotenoides. Então todos os alimentos carotenoides que vão com alimentos que tenham a tonalidade do amarelo para o vermelho vão ser bons para isso. Mas o ômega 3, os temperos, alho, cebola, alho poró, cebolinha, orégano, manjericão, limão, canela, gengibre, alecrim, tá? Tudo isso são alimentos interessantes. O ômega 3 como um suplemento, né? Magnésio, alimentos com ômega 3 também, não precisa ser o suplemento, mas suplementar ômega 3, suplementar magnésio, suplementar glutationa. Glutationa é o principal antioxidante do nosso corpo. Então, se você não consegue comprar glutationa direto, você pode comprar a N-acetilcisteína, que é precursora de glutationa. A quercetina, normalmente combinada com o NAC, né, que é a N-acetilcisteína, é muito interessante também. O chá verde, tá? Então, tudo isso são alimentos e suplementos que ajudam um pouco a diminuir os efeitos deletérios aí dos campos eletromagnéticos. Então é isso, gente. A mensagem final que eu queria dar aqui é atenção a isso, atenção para você, atenção para as crianças. Como você viu, é mais sério do que parece. Olha quantas doenças forma, olha quanto cresceram essas doenças nos últimos 30 anos. Imagina o que não está acontecendo com as crianças hoje, né? Então tome as devidas precauções, faça os passos, mude sua alimentação, considere a suplementação, considere fazer isso na sua casa, tá? Então fica aí mais um biohacking de saúde aqui do Super Sapiens, que é evitar os campos eletromagnéticos. Deixem de chamar de louco, mas louco é quem ignora que o mundo mudou e o nosso corpo não. O mundo mudou rápido demais, nosso corpo não evoluiu ainda para essas mudanças do ambiente e a gente está sofrendo e adoecendo, tá bom? Então fico por aqui e espero que tenham gostado.